agora nós vamos para a nossa entrevista, né? Nós vamos entrevistar agora o professor Cláudio Ventura, que é vice-diretor do Colégio Aurélio, lá em Santana de Parnaíba. Eu quero desejar uma boa noite para o Cláudio, agradecer mais uma vez, agora aqui ao vivo, a sua participação no nosso Giro Noite. E já vou começar com uma pergunta, que você acompanhou aí a nossa reportagem. Então, já começo te fazendo uma pergunta, Cláudio. Como que você vê esse movimento Escolas Abertas e Seguras em Santana de Parnaíba? E o que o senhor achou dessa retomada das aulas anunciadas pelo prefeito à noite, na sexta-feira? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, né, de escutar, né, nós que somos educadores, que estamos aí no chão da escola, né, no dia a dia da escola, e que nós que estudamos, né, professores estudam pedagogia, né, e professores entendem pedagogia, entendem sobre essa arte que é ensinar, né, é muito importante nos ouvir, né? Então, assim, a primeira pergunta, o que eu penso do movimento Escolas Abertas? Agora, elas antes eram só escolas abertas, agora já colocaram um adendo, que é escolas abertas e seguras, né? E eu espero que, à medida em que elas forem aprendendo como funciona uma escola pública, que elas vão colocando mais adendos ao nome, para ficar muito mais claro o que elas estão pensando sobre escolas, né? Eu penso assim, todo movimento social é importante, né? Porém, existem certos conhecimentos, certas atitudes que a gente tem que amadurecer para que a gente proponha alguma coisa em termos de movimento social, né? Não dá para descobrir na sexta-feira que existe escola pública do outro lado da rua e na segunda-feira querer resolver todos os problemas dela, né? Então, eu tenho que escutar, né? Eu tenho que refletir. Inclusive, né, nós, professores de Santana de Parnaíba, nós tivemos uma boa conversa com as senhoras do movimento Escolas Abertas, né? Sobre a escola, né? Elas ficaram surpresas ao descobrirem que professores entendem de escola, professores também entendem de protocolos, né? E foi uma conversa boa, né? Elas nos procuraram depois de acharem as portas da gestão municipal de Parnaíba fechadas, mas procuraram, né? E a gente tentou colocar para elas o nosso posicionamento. Então, nesse sentido, o que eu penso do movimento? Eu penso que todo movimento é bom. Nós estamos num Estado democrático de direito, né? Mas tem que ter, a gente tem que ter um bom senso, né, para pensar a nossa relação com a projeto que a gente está defendendo, né? Qual a minha relação com a escola pública? Meus filhos estudam lá? Eu estudei pedagogia, né? A gente viu na entrevista agora a mãe falando, como é que o menino se alfabetiza sem a professora pegar na mão dele para ensinar? A gente não precisa mais disso, existem métodos de alfabetização online, professores estudam, eles sabem isso, né? Então, eu penso que esse movimento precisa se debruçar mais sobre a pedagogia, precisa compreender mais a função da escola, né? E a gente fica feliz por eles abriram uma porta de diálogo, né? E precisa repensar alguns posicionamentos que eles já estão repensando, né? Como eu disse, eles começaram como escolas abertas, agora são escolas abertas e seguras. A gente está esperando para a próxima atualização, quem sabe, né? Ainda ficam mais efetivos e mais eficazes na pauta que eles reivindicam, né? Aí a segunda pergunta, eu esqueci. Sobre o retorno das aulas, né, que foi decidido pelo prefeito, anunciado pelo prefeito em uma live na última sexta-feira e a retomada aconteceu nessa segunda. O que você acha que foi o momento adequado e da forma como... Sim, sim. Bom, eu sou vice-diretor escolar, né, também já lecionei na rede, né, por mais de 6 anos, e foi um momento muito estranho para todos nós, né? A nossa gestão aqui tem um grupo muito eficaz e muito competente, né? Então, nós já vínhamos já organizando as escolas, né? Só que nós acabamos nosso expediente às 17 horas, sabendo que a gente não tinha uma data certa para voltar às aulas, e às 20 horas da sexta-feira foi avisado que nós voltaríamos às aulas presenciais na segunda.
né? Quando a gente pensa em uma escola, você não pode pensar uma escola como uma caixinha que coloca a criança dentro. Não é assim, né? A escola é um espaço de relações, né? Por que as pessoas falam assim? Por que a manutenção das escolas fechada enquanto outros serviços estão abertos? Porque, ao contrário, por exemplo, de hospitais, de farmácias, de outros serviços, o serviço que a escola presta, ele é essencialmente coletivo. O professor não é como um médico. O médico atende 20 pessoas dentro do consultório dele de uma vez só. O professor não, dentro de uma sala, tem 35, 50. Então, é uma atividade essencialmente relacional e essencialmente coletiva. Então, quando você pensa em abrir escola, para que essa atividade seja eficiente, você tem que se organizar do ponto de vista de ter aquela caixinha onde você enfia professor, trabalhador de educação e aluno dentro. Mas tem que pensar essa estrutura da escola de modo que essas relações e essas interações elas sejam seguras e elas sejam pedagogicamente viáveis. O que não foi feito quando a gente, às 20 horas de uma sexta-feira, anuncia que todo mundo volta na escola segunda-feira. Né? O que segunda-feira eu vi na escola? Segunda-feira eu vi alunos com dor de cabeça, alunos com vômito, professores com dor de cabeça, professores com vômito, professores com transtorno de ansiedade, porque para você retornar à aula, o pai precisa de fazer, igual todos que têm filhos, né? Acredito que nós tivemos um problema técnico aqui com a transmissão da entrevista do Cláudio. Eu acho que ele deve ter tido algum problema de conexão. Nós vamos restabelecer a conexão com o As Cláudio. crianças. Oi. Cláudio, nós tivemos um pequeno problema, deu um corte na sua fala. Eu acho que é algum problema de conexão na internet. Você estava falando Minha? exatamente, mas já voltou. Pode Tá. continuar. A gente te ouviu perfeitamente até a parte que você falou que encontrou professores que passaram mal com transtornos de ansiedade. Pode continuar daí. Isso. Eu encontrei isso, professores que passaram mal com transtorno de ansiedade, alunos que ficaram ansiosos, alunos que tiveram que ser buscados pelos pais, porque nós temos um protocolo, né, em que qualquer sintoma de Covid, a gente tem que chamar o pai retira o aluno, né, ou é responsável retira o aluno, né, então, alunos que estavam com enjoo, que estavam com dor de cabeça, que depois a gente ficou olhando e falando, olha, isso na verdade é uma ansiedade, cara, é uma ansiedade. Então, esse ambiente, esse preparo do aluno para que ele vá à escola não foi feito, os próprios professores também não se sentiram psicologicamente amparados nem acolhidos para este retorno às aulas. Né? Então, por que esse retorno às aulas não foi mais catastrófico? Por causa do empenho de professores e de gestores que, não obstante, né, se sentirem humilhados, ou não consultados ou desconsiderados, estavam lá, né, estavam amparando os alunos, estavam cumprindo o seu papel mais uma vez. Professor Cláudio, retomando então novamente a pergunta, uma das integrantes do movimento, desculpe, Escolas Abertas Santana de Parnaíba Seguras, a Mariana Copelli, ela falou muito a respeito do ensino híbrido, né, no qual eles acreditam, que é, no caso, o aluno estudar tanto presencialmente na escola, também quanto de casa, né? Gostaria de entender qual é a sua opinião a respeito desse modelo de ensino e se, né, o município já está apto mesmo, né, a retomar as aulas presenciais com cerca de 85% dos leitos de UTI ocupados por Covid neste momento, professor. É uma pergunta bem complexa. Vamos na primeira parte, né? A questão do ensino híbrido. Veja bem, elas vêm, essas senhoras, né? Elas vêm de um contexto de escola particular, né?
A educação pública é atravessada por problemas e processos que as escolas particulares não são. Dentre essa gama de questões que atravessam as escolas públicas, uma delas é a inclusão digital, né? Então, eu não tenho como falar em ensino híbrido em escola pública sem falar de inclusão digital. Porque para que os alunos tenham acesso às ferramentas, para que os alunos tenham acesso ao ensino híbrido, eles têm que ter acesso necessariamente às ferramentas de comunicação. Quais seriam minimamente? Um tablet, um notebook, ou mesmo rede de internet. Ao contrário das redes particulares, eu vou fazer sempre esse comparativo, porque vocês estão perguntando a partir de um comparativo com a fala e com o protesto delas, né? E então vamos fazer sempre essa nuance, né? Ao contrário das escolas particulares, né? Os nossos alunos de escola pública, eles não têm acesso a telefone, né? Eu falo telefone com uma boa conexão à internet, né? Os alunos, existem algumas regiões em que a internet nem pega, ainda que ele tivesse um telefone ou um tablet, ele não teria internet. Então, é muito precoce discutir ensino híbrido. Antes de fazer uma inclusão digital, é construir uma casa pelo telhado, né? Eu não tenho como falar de ensino híbrido se os alunos não estão incluídos, né? E nossa cidade, pelo menos não até agora, né, ainda não empreendeu um processo de inclusão digital, né? Nós já propusemos, né, aquisição de tablet, de chip com internet, de plataformas digitais. Então, por exemplo, nós temos aqui plataforma digital muito boa, foi adquirida pelo município, né? Mas o acesso a essa plataforma e ao ensino híbrido fica comprometido à medida em que os alunos não estão incluídos digitalmente. Eu tenho, por exemplo, casos de alunos em que 3 irmãos estão estudando, estão tendo aula ao mesmo tempo, tem só um celular em casa. E que esse celular é o celular da mãe, né? E aí a mãe fala, olha, cada um dos meus filhos vai assistir só uma aula por semana, porque nós vamos revezar o celular. Né? Agora a pergunta, nas escolas particulares tem esse problema? Não tem. Então, você não tem como discutir o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, ele é o futuro, né? Essa pandemia, ela antecipou essa inclusão digital em pelo menos 10 anos, né? Eu acredito que, independentemente de pandemia, né, pensar o ensino a partir do uso de ferramentas digitais é essencial para a nossa educação. Até porque a escola tem que repetir o que faz a sociedade, né? Nossos empregos, nossos trabalhos, a gente usa largamente ferramentas tecnológicas. A escola tem que usar. Porém, a gente não discute o ensino híbrido antes de discutir inclusão digital, porque se torna uma discussão vã. Nós vamos discutir, nós vamos criar um monte de teorias e um monte de ideias, e essas ideias não vão ser aplicáveis. O segundo ponto da sua pergunta é com relação ao retorno às aulas neste contexto de internação. Veja bem, as pessoas têm que compreender, mais uma vez, que a escola é uma organização complexa. As pessoas pensam em escola, pensam professor e aluno. Não é assim. Existem as ADIs, que são as auxiliares, existem merendeiras, existem o pessoal da limpeza, existe o pessoal da segurança, existe o pessoal da secretaria, existe o pessoal da biblioteca, existem os gestores. São muitos e muitos sujeitos. De modo que, por exemplo, aqui nós temos escolas que, na segunda-feira, nós tínhamos 14 alunos para 60 funcionários. 60 funcionários que pegaram ônibus, 60 funcionários que vieram de Itapevi, que vieram de Carapicuíba, que vieram de Barueri, que vieram de Osasco, que vieram de Cajamar, que vieram de Pirapora. Esse fluxo de pessoas faz também com que haja um fluxo dessas variáveis dos vírus, né? Uma das principais estratégias, as pessoas gostam muito de falar em países europeus, né? Mas uma das principais estratégias de combate ao vírus é redução de mobilidade. E aí, quando você pensa em todos os sujeitos envolvidos,
né? Para você ter 15 crianças numa escola, você tem que ter 50 funcionários. Né? Você pensa todos esses sujeitos envolvidos que estão transitando de um lugar para o outro. Professores têm outra variável. Tem professores que, por exemplo, dão os 3 primeiros horários numa escola, naquela hora que é a hora do recreio, ele sai daquela escola e vai para outra escola. Né? As pessoas desconhecem isso. Professor não, sobretudo professores de conteúdo, né, do Fundamental 2, por exemplo, mas também alguns do Fundamental 1, eles passam por 2, 3 escolas em um dia. Ou seja, sai carregando carga viral, sai carregando variedade de vírus. Então, existe ali uma mobilidade que é muito complexa. Repito, não é só uma caixinha onde se enfiam professores e alunos à escola. Né? Então, neste contexto que nós vivemos, em que UTIs, né, em que hospitais estão sobrecarregados, né, hoje a gente está ainda acima de 3.000 pessoas mortas por dia, né? A gente está ainda... A gente está pintando essas... Só atualizando, professor, somente hoje foram 3.163. O Brasil está mais próximo do que nunca dos 400 mil óbitos, né? Exatamente. Nós estamos perdendo... Agora nós perdemos para a Índia, porque a Índia tem 7 vezes a nossa população. A Índia tem 7 vezes a nossa população, porque nós éramos o país onde mais morria. E aí me assusta. Eu quero deixar claro aqui para todo mundo que está ouvindo, né? Professores, gente, não são contra a abertura de escola. Olha, eu vou falar com vocês assim, segunda-feira, eu confesso, eu estava no misto de alegria e de agonia. Alegria, porque eu sou educador há mais de 16 anos, então ver a escola com criança é muito bom, né? Eu até fiquei lá no pátio, no recreio, fiquei todos os recreios conversando, porque para a gente é um prazer. Eu sou educador e eu faço com amor e com prazer. Mas, ao mesmo tempo, a agonia, né? de medo, a forma como os professores estavam angustiados, como algumas crianças estavam angustiadas, medo daquelas crianças se contaminarem. Porque, como eu disse, né, gente, um professor sofre muito quando a gente perde um aluno. Né? O nosso colégio, ano passado, nós perdemos uma aluna, né? Não foi do coronavírus nem nada, né? Mas o colégio ficou triste a semana inteira, porque a nossa profissão, ela prescinde de afeto. Né? Então, quando a gente está aqui falando do perigo que é o retorno às aulas de forma desorganizada, de forma desordenada, nós estamos falando por um apreço, né, à vida dos alunos. Agora, não tem... a mãe, na entrevista que vocês passaram, a mãe falava, o que vai ser do meu filho? Ele não vai aprender. Se o seu filho morrer, ele não vai aprender. Se ele estiver vivo, eu estou falando como pedagogo, como professor, uma hora ele vai aprender. O que a gente não reverte é a vida. O que a gente não reverte é a morte, aliás. Né? Ele vai aprender. Né? Só que a gente tem que parar com esse frenesi. Né? Países europeus, João, são mais acostumados. Países europeus passaram por situações de guerra, em que a escola ficava fechada durante, por exemplo, países europeus passam por situações climáticas, por exemplo, né, com invernos rigorosos, a escola fica fechada 4, 5 meses, e lá eles não aprendem. Né? Aqui também as crianças vão aprender. Né? Existem metodologias para se ensinar à distância. Aí, nesse sentido, as pessoas precisam de confiar mais no professor. Eu nunca vi nenhum repórter, ou nenhum economista, nenhum arquiteto, nenhum engenheiro entrar numa sala de cirurgia e segurar o bisturi do cirurgião e falar, não, você vai cortar aqui, vai cortar ali. Mas agora o professor não. É jornalista, é arquiteto, é engenheiro, é publicitário, todo mundo entra na sala de aula e quer ensinar como a gente faz para dar aula e como faz para ensinar. Então, assim, professor, às vezes o óbvio tem que ser dito, professores estudam pedagogia e metodologias para ensinar. Né? Nós sabemos fazer. E nós sabemos como fazer. Né? Então, acredite e confie. Valorizar aqui o professor é acreditar e confiar na formação e no trabalho dele. Né? Porque senão nós vamos ficar como loucos e desesperados. Né? E aí as coisas não saem do lugar. Excelente. Obrigado, professor. Professor Cláudio, isso, eu vou fazer uma pergunta. Prazer em recebê-lo aqui, professor, no Dia Mundial da Educação, né? Receber um educador.
Eu gostaria de saber qual seria o cenário ideal diante dessa crise, qual seria o cenário ideal para o retorno às aulas seguras, de verdade? Olha, outra coisa assim, que eu acho muito temerária é essa coisa de fulanos pela ciência, né? Aí tem um movimento aí que está o médico pela ciência. E as pessoas esquecem de respaldar-se nas instituições sérias. Eu brinco assim, a gente tem uma instituição aqui chamada Fiocruz. A Fiocruz tem 120 anos de ciência, só isso. E a Fiocruz lançou um documento em dezembro, e esse documento foi atualizado agora em fevereiro, em que a Fiocruz ela estabelece alguns critérios para que se pense um retorno às aulas. O principal critério é que pensar ou planejar retorno às aulas deve acontecer apenas quando a taxa de transmissibilidade do vírus for 0,5. Nós estamos com taxas de transmissibilidade do vírus acima de 1. Ou seja, neste contexto, nós não deveríamos pensar a volta às aulas. Por quê? Mais uma vez, porque a OMS, todos os organismos científicos sérios, eles afirmam que uma das formas de controlar o vírus é redução da mobilidade. Então, assim, nós não deveríamos pensar em retornar às aulas com uma taxa de transmissibilidade do vírus tão alta. Primeiro ponto é esse. Né? Segundo ponto, tem que se pensar racionalmente o retorno às aulas. Né? Eu fico pesquisando sobre isso, né? Eu professor, sou pesquisador, né? Eu pesquiso na área da geografia, né? Na USP, faço doutorado e tudo mais, mas eu sou pesquisador. E eu estava pesquisando esses dias como que os países, né, as experiências de outros países. Um dos pontos que nós colocamos como educadores é a dificuldade de protocolo para criança. Crianças têm dificuldade muito grande. As pessoas que estão vendo aqui, algumas delas, você tem filho, por exemplo, que tem bronquite ou asma. Você fala com ele, não toma gelado, ele te obedece? Claro que não. Você vai falar com ele, não passe a mão nas coisas, ele vai obedecer na escola? Claro que não. Você vai falar com ele, põe a máscara correta, ele vai obedecer na escola? Claro que não. A gente fica toda hora, põe a máscara, põe a máscara, põe a máscara. A própria Organização Mundial da Saúde fala da impossibilidade de você operar qualquer protocolo em crianças. Hoje, da forma como eu compreendo, se nós tivéssemos que falar de algum retorno, se eu como gestor, né, de uma rede, eu falaria de um retorno a partir dos mais velhos. Porque é muito mais fácil aplicar protocolos aos adultos, aos alunos mais velhos. Né? E, por exemplo, alunos nossos de 9º ano vão tentar ETEC, né? Vão tentar ITB, por exemplo, que é sempre o sonho deles, né? Alunos de 3º ano vão tentar a faculdade. Então, por exemplo, se reduzissem as turmas e se, por exemplo, voltassem os mais velhos, voltassem os alunos mais velhos, deixassem os mais novos ainda em casa, você poderia até pegar e fazer como fez, por exemplo, a Alemanha, fazer bolhas. Dividia-se os alunos em salas, inclusive eles poderiam ter aula até todo dia. Né? Então, assim, só que tem que haver uma organização disso, uma racionalização e um debate com as pessoas que entendem do chão da escola. Né? Então, existem N formas de fazer retorno, existem N maneiras de se ensinar, porém, todas elas têm que ser discutidas, refletidas e têm que obedecer os protocolos que a ciência exige. Então, por exemplo, professores com comorbidade. Professores com comorbidade não foram afastados. Eu tenho colegas que estão fazendo quimioterapia trabalhando, né? Hipertensos e etc. Então, assim, a gente está obedecendo a protocolo? Faz protocolos. A gente está pensando algumas coisas com as quais a gente concorda, isso aqui é legal de fazer, vamos fazer. Não é legal de fazer ou não é legal de fazer. Se é protocolo, tem que ser seguido à risca. Né? Então, a minha resposta é essa. Deveríamos pensar o retorno às aulas. Olha, nós nem falamos em vacina.
eu não estou aqui nem exigindo vacina para todos os professores. Eu sei que nos passos que nós andamos, nós vamos ter 70% da população vacinada em 2023. Isso aí é uma projeção muito otimista ainda, né? Mas a gente está falando o quê? Da taxa de transmitibilidade do vírus, ok? Professor, diante dessa sua fala, o que a gente percebe é que não há um diálogo dos governantes, prefeitos e demais autoridades aí, né, secretários, com os profissionais da educação. Então, eu queria perguntar para o senhor se isso de fato não ocorreu aí em Santana de Parnaíba, um diálogo maior para se chegar num consenso do que seria melhor para o momento. E já que o senhor falou da vacinação, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como o senhor tem visto a vacinação dos professores, né? Como se está sendo feito da forma adequada, porque a gente viu que foi feito para uma faixa etária, e o senhor está trazendo aí para a gente a informação até de profissionais que precisam aí passar por um tratamento mais sério de saúde e que não foram afastados. Então, eu queria que o senhor avaliasse primeiro essa falta de diálogo, se de fato não houve esse diálogo com os professores, e também o cronograma de vacinação, se está sendo adequado ou não. Sim. Então, há um cronograma de vacinação. Ele não está sendo adequado em lugar nenhum, né? Está faltando vacina no Brasil inteiro, e Santana de Parnaíba está nesse contexto, né? Há um cronograma de vacinação, né? Professores acima de 47 anos são os que são vacinados, né? A gente brinca que está vacinando agora a galera do mimeógrafo, né? Então, é claro que esse cronograma não é satisfatório. Nesse sentido, né, a gente não tem nem como responsabilizar o município. O município recebe a dose de vacina, né, e repassa essas doses, né? Então, de fato, há o cronograma, mas ele não é satisfatório. E a outra pergunta, qual foi? Desculpa. Se houve falta de diálogo, né? Porque a gente falou que a decisão do retorno das aulas em Parnaíba foi tomada meio que assim no susto, né? Para o anúncio para os professores e também para os alunos, né? Que muitos não estavam nem sabendo do retorno. Isso até foi uma informação que foi passada pela Mariana Copelli, do movimento. Ela falou: muitos alunos nem sabiam que as aulas iriam retornar na segunda-feira, porque foi muito de última hora esse anúncio. Então, queria saber se, e diante de tudo isso que o senhor trouxe, desses apontamentos, da estrutura e tal, se houve falta de diálogo da gestão com os professores da rede. Ouvir, de fato, o que os professores precisam, se eles se sentiam seguros para esse retorno já na segunda-feira, houve diálogo ou não teve esse diálogo? Né? Pelo óbvio, não, né? Como eu digo, né? Mesmo os que somos gestores das escolas, nós não sabíamos até fechar a escola, até sairmos da escola na sexta-feira às 18, nós não sabíamos que nós íamos voltar. E colegas tiveram que trabalhar no sábado e no domingo para fazer lista de aluno, para organizar a questão burocrática da escola e etc. Né? Então, não houve esse diálogo, né? Não há essa consulta, não há essa escuta qualificada do professor e nem do gestor escolar, né? E nem do trabalhador da educação. Porque quando eu falo em educação, eu não posso falar só de professor. Professor é né? Tem que falar de diretor, de coordenador, de vice-diretor, de merendeira, de inspetores de alunos, né? Todos esses são educadores, né? Então, todos esses têm a contribuir para a gestão escolar, né? E não foi ouvido, né? Nós nunca fomos consultados, né? A gente sempre é informado, né? A gente é informado e pronto, né? E nós temos sugestões, temos boas sugestões, né, para fazer, mas isso não acontece. E aí, quando não acontece, a própria prática pedagógica fica inviável, né? Como eu disse, né, antes daqui a gente estava batendo um papinho, né, que a nossa percepção é de que quanto mais novos os alunos, por exemplo,
maior frequência eles têm nas aulas online, né? Do ensino que a gente chama de ensino síncrono, né? Porque tem o ensino síncrono e tem o ensino assíncrono, né? O ensino síncrono é aquele quando o professor faz a aula ao vivo, o aluno ali interage imediatamente. O ensino assíncrono são aqueles nos quais os alunos veem videoaula e etc. Nós atualmente trabalhamos com essas modalidades também, né? E os alunos mais novos, né? Até porque, na maior parte das vezes, a mãe ou o pai estão em casa, né, e acompanham mais, eles têm uma participação nas aulas de 70%, às vezes 80%, até 90%. Né? E agora os mais velhos, eles têm mais essa dificuldade de participação nas aulas. Outro ponto também importante de notar é que essa pandemia, ela deixa muito aberta, né, essas veias da desigualdade, né? Uma das percepções também que nós temos é que as pessoas falam assim, mas por que os alunos mais velhos não participam? O pai não acompanha? Muitos dos nossos alunos do MED, por exemplo, estão trabalhando. Estão trabalhando no mercado embalando compra, estão trabalhando na roça ajudando o pai a capinar. Então, as meninas estão olhando filhos para as outras mães que não podem mandar as suas crianças para a escola, né? Então, isso também prejudica muito, né, essa questão do ensino híbrido, sobretudo dos mais velhos, né? Porém, a gente não pode pensar que é a escola que tem que resolver todas as questões da sociedade, né? Nós, durante muito tempo, assim, como educadores, nós lutamos para que fosse reconhecida a função social da escola. Acontece que, nestes tempos, houve um desdobramento disso, né, em que os governantes colocam a escola apenas como uma função prioritariamente assistencialista, e não é assim. O objeto da escola é a aprendizagem, né? Claro que, como qualquer outra instituição do governo público, a escola contribui na redução da mortalidade infantil, a escola pode contribuir na redução do trabalho infantil, a escola pode contribuir na redução da violência, a escola pode contribuir na redução da fome, mas não é esse o papel da escola, entende? O papel da escola é a educação. E quando eu estou falando aqui de implantação de ensino híbrido, de ensino síncrono, assíncrono, retorno às aulas, eu penso a viabilidade pedagógica disso. Como vai ser eficaz? Os alunos vão aprender mesmo se eles forem para uma escola onde eles não podem nem tocar o professor, nem tocar a parede, nem tocar o outro colega? Né? Então, é nesse ponto de vista que a gente pensa. João, você tem mais alguma pergunta? Tenho sim, Vanessa. Professor, excelentes considerações que você tem feito, né? De maneira muito didática, né? E assim, com muitos bons ganchos. O senhor não deixa nada solto. Parabéns, viu? Pelas considerações. Professor, nós estamos próximos aí de fechar o primeiro semestre já, né? Deste ano, que está voando. E daqui a pouco a gente já começa aí o segundo semestre. Então, eu te pergunto, que balanço o senhor faz desse primeiro semestre? E quais as perspectivas para o próximo semestre, em termos educacionais, na cidade de Santana de Parnaíba? Sim. O balanço que eu faço desse primeiro semestre, eu gosto de olhar o copo cheio, né? Algumas vezes, sabe, João, as pessoas não sabem o que sabem. As pessoas, às vezes, não sabem o que sabem, né? E as pessoas negligenciam as aprendizagens que acontecem não do conteúdo, mas das relações entre os pares, da relação com a família, da relação com as tecnologias digitais, né? Então, qual é o balanço desse primeiro semestre? Né? O ano passado foi um ano em que nós testamos muitas coisas. Esse primeiro semestre foi um ano em que as escolas entraram numa estabilidade pedagógica, né, e de organização, e que as escolas conseguiram avançar no ensino remoto,
Porém, esse avanço das escolas, aí eu quero falar assim de modo muito geral, né, não só de Parnaíba, mas de outras cidades, né, que a gente conhece, que a gente conversa, etc. Esse avanço ficou ainda muito às custas do professor e do trabalhador da educação, né? Houveram avanços significativos no uso de ferramenta e na aprendizagem de metodologia, né? E essa é a parte do professor. Agora, não houveram avanços no sentido da inclusão digital. Não houveram avanços no sentido da aquisição de equipamentos para as crianças. Não houveram avanços no sentido da assistência àquelas crianças que, por exemplo, não têm internet, né? Então, em relação à inclusão digital, nós estamos hoje da mesma maneira, praticamente, que nós estávamos na época quando começou essa pandemia, 1 ano atrás, né? Os municípios, eu não sei dizer se investiram errado ou se não investiram. Acho que as duas coisas, investiram errado e não investiram, né? E não prepararam a inclusão digital. Se nós tivéssemos, no final do ano passado, sabendo, fala assim, olha, nós vamos fazer inclusão digital, vamos fazer parceria com as operadoras, colocar tablets, colocar chips nos tablets, né? São Paulo comprou o tablet, por exemplo, mas não organizou a logística de inserção de programação nos tablets, está atrasado. Tem um liminar do Ministério Público agora obrigando a distribuir tablet nos próximos 10 dias. Né? E aí eles estão argumentando, fala a cidade de São Paulo, estão argumentando que a logística não dá esse prazo. Ora, mas você teve 1 ano para pensar nessa logística. Então, os municípios esperavam que já em janeiro todo mundo voltasse, e não vai voltar, né? Então, o balanço que eu faço é isso. Em inclusão digital, nós avançamos muito pouco, mas nós avançamos em ensino e em metodologia. Isso graças a um esforço dos trabalhadores da educação. Aí eu coloco coordenadores pedagógicos, vice-diretores, diretores, professores, né, que lidam com essa nuance mais de perto. Agora, o que eu espero, né? Eu sou o Ariano Suassuna, né? Ele fala assim, eu não sou nem otimista e nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Sou um realista esperançoso, né? Se eu pudesse aqui colocar minha esperança, é de que até junho, né, nós já tenhamos um contingente bom vacinado e que nós possamos, né, voltar aí com pelo menos 50% e voltar bem organizados com as aulas presenciais, porque eu repito, nós queremos muito que voltem as aulas presenciais, porque são professores que estão bancando o pouco que está dando certo, são professores que estão bancando, comprando seus notebooks, aumentando as suas assinaturas de internet, até fazendo campanha de doação de celular para aluno que não tem. Até isso os professores estão fazendo, né? Então, a minha esperança é que para o próximo semestre nós avancemos na vacinação e nós possamos voltar, né, pelo menos 50%, e que haja uma seriedade no que se refere à inclusão digital. Que os municípios façam inclusão com treinamento de trabalhadores da educação para o uso de ferramentas digitais, com oferecimento de máquinas, tanto para professores quanto para alunos, né, para que nós possamos, de fato, começar a falar de um ensino híbrido. Porque a maior bobagem é você ir para a rua defender ensino híbrido se as pessoas não têm nem celular para acessar a internet, né? É começar a construir a casa pelo telhado. Verdade. Nancy, tem mais alguma pergunta? Tenho sim, Vanessa. Eu gostaria de saber, professor Cláudio, que essa pandemia, ela tornou visível muitos problemas de educação que já eram, né? Que já estavam, mas não eram tão visíveis, né? Ela colocou luz nisso. Eu gostaria de saber o que fazer, qual que é o seu desafio para formar não só estudantes, mas
cidadãos críticos para o nosso país? Isso é muito, muito interessante, né? A escola, ela não é descolada da realidade, né? A escola, ela está em relação com o espaço onde ela está inserida. Então, tudo que acontece do lado de fora na escola, acontece dentro. E aí tem uma coisa interessante, sabe, Nancy? Às vezes os pais ficam assim, o meu filho está assistindo a aula, mas ele não consegue ficar nem 20 minutos assistindo a aula online, a aula online não presta. Eu queria muito que esses pais fossem na escola e vissem das aulas presenciais quantos minutos os filhos dele prestam atenção. O professor tem 55 minutos de aula. 10 é organizando a sala, uns 15 chamando a atenção, mais uns 10 dando atendimento, 10 ou 15 atendimento pessoal, vai na carteira e ensina. E se você pensar de aula expositiva, o professor tem 20 minutos. E desses 20 minutos que o professor fala, geralmente as crianças ficam 8, 9, 10 prestando atenção, o outro vai ficar riscando, vai ficar olhando o coleguinha ou viajando. Então, mais uma vez, o ensino híbrido está arregaçando as veias das contradições do ensino público e está mostrando para os pais a realidade da aprendizagem dos seus próprios filhos. Porque as pessoas têm uma ilusão de que a criança chega dentro da escola, senta na carteira e fica olhando para a lousa 55 minutos. Isso não acontece na aula presencial, gente. Aí eu falo assim, não, meu filho não consegue ficar 20 minutos prestando atenção na aula online. Eu falei, nossa, que maravilha, é muito. A gente presencial não consegue também ficar, a gente não consegue ficar 20 minutos com os alunos com aula positiva, imagina. Né? Não consegue. Aí as pessoas falam, professor, dá aula diferente. Assim, não tem como, né? Não tem como você dar aula diferente. Você vai vestido de Batman? Você pode vestir de Batman todo dia, vai virar a mesma coisa, né? Então, assim, o ensino híbrido, eu acho que está aproximando, o positivo que eu acho, está aproximando dos pais da realidade da escola, dos professores e da realidade das aprendizagens e da realidade do processo de ensino. Né? Então, o pai que achava que o filho dele era um gênio, está vendo que o menino tem dificuldade, que a menina tem dificuldade. Né? Só que, às vezes, essas dificuldades, elas não eram vistas. Então, a escola ela está trazendo essas contradições que eu acho muito importantes. Né? Eu acho muito importantes essa consciência. Aí, qual foi a segunda parte da sua pergunta, gente? Eu sempre viajo na fala e esqueço a segunda parte da pergunta. Sobre formar cidadãos críticos de verdade, né? Isso. E aí, esse é um dos pontos que eu acho mais importantes. Né? Só existe crítica quando há autonomia de pensamento e de conhecimento. Então, no ensino híbrido agora, os alunos estão desenvolvendo uma autonomia, por exemplo, de pesquisa. O professor está dando aula online, ele já está familiarizando com as ferramentas, o professor fala alguma coisa na online, eles vão lá no YouTube e já pegam um vídeo com um outro professor que fala diferente daquele mesmo assunto. Né? Então, isso para nós, professores, e eu quero informar para aqueles que dizem, meu filho não está aprendendo nada. Gente, isso, para nós desenvolvermos o ensino híbrido, isso era terrível. Então, estes alunos, quando voltarem agora para a escola, eles vão desenvolver uma autonomia no sentido da pesquisa. E quando o aluno desenvolve uma autonomia no sentido da pesquisa, ele também desenvolve autonomia no sentido da construção do seu conhecimento e da aquisição de aprendizagem. É assim que a gente faz o tal do cidadão crítico que a gente fala toda hora. Não existe criticidade, não é possível uma criticidade sem autonomia na busca do conhecimento. Então, o nosso desafio é instrumentalizar os alunos. Mais uma vez, eu vou bater na tecla, o foco é inclusão digital. Temos que fazer inclusão digital. Qualquer política de educação séria agora não é enfiar álcool e gel na escola, não é ficar falando de máscara toda hora. Qualquer política de educação agora é trabalhar
com uma inclusão digital massificada e séria. Porque dessa maneira é que nós vamos formar os cidadãos críticos. Porque, veja bem, professores, o saber, ele não é uma bola fechadinha em que o professor tem o domínio dela, né? O professor vai guiar no sentido da aquisição do conhecimento. E à medida que o aluno vai adquirindo a autonomia, é aí sim que ele é construído como um sujeito crítico, né? Como um sujeito capaz de pensar a sociedade que está à volta dele. E falo para vocês, eu converso com eles e eles estão muito melhores. Porque agora o professor fala uma coisa, eles vão lá, não, professor, eu achei no site tal, e não é isso não, já mudou, né? Então, eu assisto às aulas online, né, na escola onde eu sou gestor, e eu vejo isso muito, e este é um conteúdo que vai ser a marca dessa geração, né? Vai ser um conteúdo que é o conteúdo da autonomia no sentido da pesquisa e da aprendizagem. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para você. O senhor falou dessa questão dos jovens, né, que até enquanto não começava o programa, enquanto nós tivemos esse problema técnico, o senhor falou dessa questão dos mais pequenininhos, né, das crianças que acabam assistindo mais e os jovens que acabam por outras demandas, às vezes até por situação financeira da família, acabam se envolvendo com outras atividades. Nesse pós-pandemia, o senhor acredita que a evasão escolar será agravada ainda mais? A gente sabe que já existe muitos casos de evasão escolar, principalmente nas famílias mais carentes, os jovens acabam partindo para o mercado de trabalho por precisar ajudar a família. Com essa pandemia, se agravando essa crise financeira, muitas pessoas precisando de recursos para trazer mantimento para dentro de casa, mesmo, né, a realidade. A senhora acredita que a evasão escolar pode aumentar? Certamente, né? A gente vai ter um problema grande de evasão escolar. Na verdade, nós já temos, né, esse problema aí de evasão escolar, só que a gente fala que é uma evasão virtual, né? O aluno não está simplesmente, né? Ele vai lá, porque existe a opção do aluno dizer que não tem internet, não tem nada, e aí ele só pega algumas questões e ele resolve essas questões e entrega para o professor, né? Mas esse aluno não participa, não interage nem nada. Então, existe já uma evasão aí virtual, uma evasão branca, sabe assim? Né? Neste sentido. O segundo ponto é que, falando assim no contexto geral de Brasil, né, a gente tem sim um agravamento dessa evasão. As escolas, né, o poder público, tem algumas ferramentas para evitar a evasão, né? Há a obrigatoriedade de que os alunos estejam matriculados nas escolas, etc. Então, talvez isso minimize, né? Mas eu acredito sim, né, que nós vamos ter esse... Acho que tivemos novamente um problema de conexão com o professor. Será que será restabelecido? Bom, vamos aguardar aqui um pouquinho, vamos dar continuidade ao nosso Giro Noite, vamos ver se a nossa conexão com o professor retorna e a gente conclui a nossa entrevista. A gente vai para um rápido intervalo e na volta o professor retornou. Tivemos um problema novamente na conexão, mas foi só a falha da internet mesmo, a gente continua no ar. Né? Nós ouvimos até a parte que o senhor falou que pode ser minimizado. Ótimo. Então, esse problema de evasão pode ser minimizado pela legislação vigente, né? Hoje, nós temos que informar o conselho tutelar quando o aluno tem 20% já de falta, né? E aí o conselho tutelar é acionado, vai fazer buscativo. Em relação à evasão, Santana de Parnaíba tem um bom trabalho, né, de assistência social, né, que vai atrás, que liga e etc. Mas não é muita a realidade do Brasil, não, né? A gente vai ter sim um problema de evasão e, como estou dizendo, o problema principal para mim é o problema do trabalho dos estudantes, né?
Quando eu ainda estava novo na escola, né, eu me lembro de um dia eu brigar com um aluno porque ele não estava fazendo atividade. Aí eu descobri que ele, na 7ª série, depois da escola, trabalhava em um depósito do bairro em que ele descarregava caminhões de tijolo. Qual que era a possibilidade desse menino estar acordado e prestar atenção na escola? Nós vamos ter o agravamento dessa situação agora com a crise econômica. Com a crise econômica agora, os pais estão colocando os filhos para trabalhar. Gente, nós não víamos mais criança no sinal, nos semáforos. É uma realidade que está retornando agora, porque essas crianças não estão na escola. Agora a pergunta é, então tem que voltar à escola para a criança não ficar no semáforo. Não, a escola não pode voltar só para a criança não ficar no semáforo. Existem outras instituições que podem fazer essa defesa. A escola tem que voltar para fornecer aprendizagem para que essa criança possa superar a situação de desigualdade. A escola tem que voltar para que essa criança tenha uma perspectiva de futuro. Não é só para que ela não esteja no semáforo, né? Então, esse é o meu ponto de vista, né? Professor, eu quero agradecer demais a sua participação. A gente ainda teria aqui inúmeras perguntas. Educação é um tema muito importante. A gente está vendo e sentindo, nesse momento, o senhor falando todo sobre esses problemas de conexão, muitos alunos que não conseguem acompanhar as aulas. A gente percebe o quanto o Brasil sempre deixou de investir em educação, e acho que isso ficou mais visível com a pandemia, né? O quanto os profissionais da educação como um todo, como o senhor disse, não só os professores, mas diretores, vice-diretor, a merendeira, a pessoa que faz a faxina, o inspetor, precisam ser valorizados e são peças fundamentais para que a gente crie, como a Nancy falou, seres humanos críticos que lutem, que façam reivindicações, né, e que lutem para que esse país tome jeito um dia, né? A gente tem que ter fé que esse país um dia vai engrenar, né, e as coisas vão caminhar. Então, professor, eu quero agradecer demais e parabenizar o senhor pela profissão que o senhor escolheu, pelo seu amor à educação. E se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem, ou para os seus alunos, ou para os seus colegas da educação, pode, os microfones do Giro estão abertos. Eu queria dizer o seguinte: pais, acreditem nos professores. Creiam que professores, eles amam seus filhos e eles querem o melhor para os seus filhos, né? E eles sabem ensinar. Então, conversem e acreditem no que diz o professor, né? Acreditem no que o professor faz. Gestores, escutem os professores, né? Aprendam a ser democráticos, né? Eu conversava com a Mariana Copelli e muitas vezes ela disse que professores têm medo. Professores não têm medo, né? Nós, professores, nós temos protestado, nós temos questionado. Muitos de nós têm sofrido perseguições, têm sofrido processos administrativos, têm tido seus salários reduzidos por fazer a luta pela qualidade na educação. E nós não nos calamos, né? E nós não nos furtamos de cumprir e de exercer o papel que nos cabe. Mas nós queremos, nós trabalhamos com aprendizagem. A aprendizagem para nós é muito importante. Mas antes da aprendizagem vem a vida. A nossa vida e a vida dos filhos de vocês e dos outros trabalhadores da educação. A aprendizagem se recupera, vidas não. Então, vamos juntos, apoiem os professores, e eu acredito que tudo vai dar certo. Então, muito, muito obrigado pelo espaço democrático de escuta, né? Agradeço a todo mundo aqui que está na audiência, meus colegas professores, pais, né? E vamos juntos, né? De fato, agora, compreender como é a educação, o que é educação, e construir uma educação de verdade. Obrigada, viu, professor, mais uma vez, e parabéns pelo trabalho aí em Santana de Parnaíba.
Um abraço, uma boa noite para o senhor. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, essa foi a entrevista, então, com o professor Cláudio Ventura, ele que é diretor do Colégio Aurélio em Santana de Parnaíba, e falou um pouquinho para a gente sobre esse retorno das aulas e também um panorama geral da educação em Santana de Parnaíba. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero agradecer a Lucileta, Solange Machado, Rosi Ribeiro, são essas pessoas, tem mais aqui, Lúcia Fiuza, que participaram, entre outras pessoas aqui, que mandaram mensagens sobre a nossa entrevista. Nós vamos para mais um rápido intervalo, então você que está nos acompanhando, não saia daí, não tem muita notícia ainda aqui no Giro SA, no Giro Noite, então não saia daí, a gente volta já, é 30 segundinhos, a gente já volta.